Irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para juntos bendizermos o nome do Senhor, enaltecermos o nome do nosso Deus e também ouvirmos a palavra do Senhor, a voz do Senhor através da palavra das Escrituras Sagradas. Nós queremos convidar os irmãos a estarem se colocando de pé nesse momento e abrindo a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós iremos ler um texto bem conhecido de todos nós. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos, irmãos, ler a partir do verso 31. Embora iremos considerar o contexto desse capítulo, todo o contexto, nós iremos ler a partir do verso 31 em diante. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31 em diante, nós iremos ler a palavra de Deus alternadamente, meus irmãos. Vamos ler alternadamente Romanos 8, a partir do verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Todos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oremos, queridos. Pai bendito, Deus de amor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Rendemos-te graças e louvores pela Tua benignidade para conosco, pela Tua graça salvífica que já nos alcançou e nos transformou em novas criaturas. Te agradecemos, Pai, por tão grande, então, salvação que temos em Cristo Jesus. Queremos rogar, ó Deus, nesse instante, que o Teu Santo Espírito venha, Ele mesmo, ó Pai, ministrar a Tua palavra, a Tua santa palavra em nossos corações nessa noite, que o Senhor venha revitalizar nossa vida espiritual, que o Senhor venha nos fortalecer em Cristo, na força do Teu poder, que o Senhor venha ministrar a Tua vontade em nossas vidas. Mobiliza a nossa atenção a Ti, ó Pai, nesta hora. Fala, ó Deus, ao coração da Tua igreja e, ó Deus, cumpre os Teus propósitos na vida de cada um de nós. É assim que Te pedimos nesta hora e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. No Seminário Presbiteriano do Norte, na época em que estávamos realmente lá, e talvez até eu já tenha compartilhado isso aqui, passamos por uma experiência bem interessante, e podemos dizer que foi uma experiência até mesmo evangelística,
praticando o evangelismo pessoal. Na verdade, no seminário, todos os dias, havia o culto, e isso no período da manhã, no período realmente das aulas, no intervalo das aulas, havia um culto todos os dias, no período da manhã, e naquele culto ensejava, quando era tempo, dos alunos pregarem os seus sermões de prova. Então, exatamente naquele culto, ensejava o momento que eles poderiam assim fazê-lo. Então, a capela do seminário se enchia de alunos, de professores e também de pessoas, alguns funcionários do seminário e também de pessoas convidadas por parte, às vezes, dos alunos que iriam pregar, pessoas do seu convívio, pessoas do seu convívio eclesiástico, do seu convívio lá na sua igreja, pessoas que eram parentes, familiares, enfim, pessoas do seu convívio em geral. Um desses dias em que um dos alunos foi pregar, então, alguns parentes daquele aluno estavam presentes, e dentre eles estava um jovem, e aquele jovem era um jovem africano, não era brasileiro, e que, na verdade, ele esposava a fé de forma realmente bem diferente da nossa. Ele não era cristão, e ele exatamente deixava bem claro que a sua fé, o seu credo, era Islã, e ele cria em tudo aquilo que os islãs creem. Mas a gente, no momento realmente, antes mesmo do culto, tivemos a oportunidade de conversar um pouco com ele, e ali ele começou a contar a história dele, veio para o Brasil, e naquele momento ele estava, inclusive, estranhava um pouco para a gente o fato de ele estar naquele momento exatamente lá no seminário realmente evangélico, e estava no seminário para assistir a um culto evangélico. E ele explicou a gente, não, é que no momento a minha namorada, eu estou namorando com uma jovem que é da igreja tal, uma igreja evangélica, e ela veio exatamente para participar do culto e assistir a pregação do seu colega, etc. E por isso aqui eu estou. E ele disse para a gente, olha, eu tenho ido à igreja com ela, tenho exatamente parado para ouvir realmente a fé, ouvir sobre a fé de vocês. Enfim, a conversa foi tomando esse rumo, e então, lá para as tantas da conversa, a gente disse assim, Abubakar, esse era o nome dele, Abubakar, e ele já tinha expressado a sua fé realmente, do islamismo, e a gente disse, Abubakar, sabe por que você está realmente nesse contexto atual de vida, namorando com alguém que realmente confessa a fé cristã, até mesmo frequentando a igreja dessa pessoa, uma igreja evangélica. No presente momento, você está até aqui no seminário evangélico para participar de um culto evangélico. Sabe por que, Abubakar, você está se aproximando dessa forma do contexto evangélico? É porque, na verdade, Abubakar, no fundo, a tua religião não pode te dar a certeza da tua salvação. E aí ele olhou assim para a gente, éramos dois colegas da mesma classe conversando com ele, olhou assim para a gente com os olhos tão arregalados, ficou impactado, como que ele dissesse assim, como é que vocês estão sabendo disso? E a gente, na verdade, prosseguiu. É porque a tua religião não pode te dar segurança de salvação. A tua religião, ela não pode te dar segurança da vida eterna. É por isso que você está à procura de, quem sabe, uma religião que possa te dar essa segurança de vida, segurança de um futuro eterno, segurança de vida eterna. Mas sabe, Abubakar, nenhuma religião vai poder te dar essa segurança. Só Jesus Cristo pode assim te dar. Sabe, irmãos, assim como aquele africano,
Abu Bakr. Muitas pessoas hoje estão procurando, na verdade, algo a que se possa apegar, mas que esse algo possa lhe dar segurança de vida eterna. Mas para que esse algo possa lhe dar realmente segurança de salvação. E assim como ele, muitas pessoas estão à procura e se apegam com muitas coisas, se apegam com religiões, se apegam, na verdade, com crendices, se apegam com tudo e com todos, menos realmente com aquele que verdadeiramente pode nos dar e nos dar a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Menos com aquele que um dia já morreu na cruz por nós, pagou o preço pelos nossos pecados e nos garante nele mesmo e em sua realmente justiça ali consumada, nos garante a vida eterna, a segurança desta vida eterna, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas estão, meus amados irmãos, caminhando em busca exatamente dessa segurança. Não sabem elas que essa segurança de vida eterna e de salvação só Jesus Cristo pode nos dar. E o texto em que nós lemos, meus amados irmãos, ele vai nos mostrar um pouco disso aí. Na verdade, o apóstolo Paulo escreve essa epístola quando ainda provavelmente estava em Corinto, e ainda com o desejo no coração de partir para a Espanha, e durante esse interregno entre a sua partida para a Espanha e a chegada lá, antes de chegar lá, então passar ali em Roma e quem sabe conhecer os irmãos ali de Roma. Os eruditos, eles afirmam que provavelmente a igreja de Roma foi plantada por pessoas que estavam no dia de Pentecostes ouvindo a palavra de Deus e foram alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, não conhecia ainda aquela igreja e os irmãos, desejava muito conhecer aqueles irmãos e aquela igreja. E nesse afã ele escreve, então, a epístola aos Romanos, provavelmente entre 55 a 57, realmente do primeiro século da era cristã. E essa epístola aos Romanos, ela, na verdade, é realmente observada pelos grandes teólogos como um verdadeiro compêndio teológico, que o apóstolo Paulo, na verdade, elabora, obviamente, pela inspiração do Espírito Santo. Na verdade, a Epístola aos Romanos, ela nos traz realmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela expõe o Evangelho que é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela mostra, já no primeiro capítulo, a partir do primeiro capítulo, verso 18 ao terceiro capítulo, ela mostra que, na verdade, judeus e gentios, todos estão realmente perdidos em seus pecados e necessitando urgentemente da graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. Ela vai mostrar, então, que não é pela lei que nós podemos alcançar a vida eterna, a salvação em Cristo, o perdão dos nossos pecados, mas ela vai mostrar na sequência dos capítulos 4, 5 e 6, que é pela graça de Deus que nós alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. E nesse capítulo 8, irmãos, o apóstolo vai mostrar, no final já desse capítulo, no início do capítulo 8, ele começa a nos falar sobre a nossa segurança que temos em Cristo. Ele começa dizendo no versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui ele vai falar exatamente da lei, realmente do Espírito da vida, que é o Espírito de Cristo, que na verdade é o contrário da lei em si, que traz apenas condenação para o pecador e não pode salvá-lo. O apóstolo Paulo vai mostrar a partir do versículo 12 que nós somos realmente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele vai mostrar ainda no versículo 16 que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Ele vai trabalhar então essa segurança que nós temos, que os filhos de Deus têm em Cristo Jesus, a segurança de salvação, a segurança de vida eterna. Ele vai mostrar, meus amados irmãos, que os sofrimentos da vida do presente aqui
eles não se comparam com a glória que iremos realmente contemplar lá no céu. Não podemos contemplar, não podemos comparar, ó, meus amados, a glória que nos aguarda lá no céu com as lutas que vivemos, realmente vivenciamos aqui na terra. Mas a partir do verso 26, ele vai mostrar, por exemplo, como assim chamamos, os 3 gemidos: o gemido do Espírito Santo, o gemido da igreja, o gemido da criação. E, meus amados irmãos, antes disso ele fala sobre isso, no verso 26 ele fala do gemido do Espírito Santo. E a partir, no final ainda dessa seção 26 a 30, ele fala exatamente do plano redentivo de Deus, colocando realmente aquele ciclo da redenção. O Deus que predestina, é o Deus que chama, é o Deus que justifica e é o Deus que glorifica. Ele fala isso nos versos 29 e 30. Mas a partir do verso 31, ele vai de forma muito mais clara e contundente falar da nossa segurança que temos em Cristo, a segurança da nossa salvação, a certeza e convicção da nossa fé em Cristo, que nos leva à certeza da nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nesta sessão da epístola, o apóstolo Paulo vem falar exatamente sobre a segurança do cristão, a segurança de salvação, a segurança e certeza e convicção de vida eterna. Como isso faz toda a diferença, irmãos, na vida do cristão. Como é importante sabermos que estamos no rumo certo para a vida eterna. Como é importante sabermos que estamos no caminho certo para a glória, para o céu. Como é importante saber que estamos exatamente trilhando o caminho realmente que Jesus Cristo estabeleceu para nós, que é Ele mesmo. Jesus Cristo, na sua palavra, Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é importante termos esta certeza, a certeza e a segurança e convicção de salvação em Cristo Jesus. Diante disso, para expor, mostrar isso aí de forma muito mais clara, a partir do verso 31, o apóstolo Paulo mostra aqui que o cristão, ele jamais pode ser separado do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nisso, em saber que o cristão jamais pode ser separado do seu Senhor, jamais ele pode ser realmente desconectado do seu Deus, isso realmente nos traz a segurança de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus. Uma segurança que nenhuma outra religião pode dar e que nenhuma religião pode dar a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo em nossos corações. E o apóstolo Paulo vai argumentando, né? O cristão não pode ser separado do seu Senhor. E como ter essa segurança? Como ter essa certeza? E ele vai nos dizendo no verso 31, primeiramente, porque Deus é por nós. Nós estamos seguros em Cristo, nós temos segurança de vida eterna, segurança de salvação, porque Deus é por nós. Como já lemos no verso 31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Pai é por nós e nos provou esse fato entregando seu Filho por nós. No verso 32, o apóstolo Paulo fala sobre realmente o Pai entregando o Filho por nós. O Pai é por nós, o Filho é por nós, o Espírito Santo é por nós. No verso 26 mostra que o Espírito Santo, ele na verdade nos assiste em nossas fraquezas, intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. O Pai é por nós, o Filho é por nós, o Espírito Santo é por nós. Deus faz todas as coisas, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Está aqui no verso 28 desse capítulo. Deus é por nós em sua pessoa, desta forma, e em sua providência. Sabe, irmãos, na vida em que vivemos, nos dias difíceis que enfrentamos, nós precisamos nos lembrar que nada pode realmente nos separar do nosso Senhor, nada pode separar do nosso Deus, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, argumenta o apóstolo, quem será contra nós? Por vezes nós podemos até lamentar no momento de fraqueza, quem sabe, podemos lamentar
sobre alguns acontecimentos que nos sobrevêm. Estava visitando um casal que foi da nossa igreja, mas que, por transferência realmente de emprego, foram morar na cidade de Monteiro. E eles têm um filho e uma filha, a filha de 1 ano e 7 meses de idade. E eles passaram uma luta tremenda com ela, de saúde, agora há pouco, de doença, inclusive. Passaram 28 dias no hospital, e os médicos tentando encontrar o diagnóstico correto e não conseguiam encontrar. Enquanto isso, a doença lá realmente cada vez mais se agravando sobre a criança. Na verdade, são momentos de aflições. Os visitamos várias vezes, oramos juntos ali no hospital mesmo, sabe? E aquela irmã nos confessou: pastor, tem momento que a gente quer até mesmo se desesperar, mas nesse momento a gente busca o Senhor e Deus realmente mostra que está conosco. E mostra que tudo que está acontecendo não é por acaso, não é em vão, não é aleatoriamente. É porque Deus tem um plano ali, tem um propósito, e tudo aquilo serve para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso realmente fortalecimento espiritual. A nossa fé vai sendo fortalecida, robustecida, o nosso caráter vai sendo lapidado, e nós vamos nos assemelhando cada vez mais ao caráter de Cristo. Por que isso e por que é assim? Porque isso faz parte da providência de Deus em nossas vidas. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como é importante saber, irmãos, que seja o que for que nos aconteça na vida, está cooperando para o nosso bem, porque faz parte da providência de Deus. E naquilo que enfrentamos, naquele que para alguns é um incidente, para outros é um acidente, para alguns, na verdade, é uma tribulação, mas seja o que for que estejamos enfrentando, precisamos nos lembrar que Deus é por nós. E se Deus é por nós, nada será contra nós. É a segurança do crente, é a segurança de vida eterna, é a segurança em Cristo, é a segurança de salvação. E o apóstolo Paulo vai mostrando isso aqui, pouco a pouco, a partir do verso 31. Ele vai mostrando que o cristão jamais pode ser separado do seu Senhor, porque Deus é por nós. O cristão jamais pode ser separado do seu Senhor, porque Cristo morreu por nós. Verso 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Deus é por nós. Em segundo lugar, na sequência aqui, Cristo morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O apóstolo Paulo aqui traz uma argumentação, uma linha de argumentação crescente. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, que foi o seu próprio Filho, quanto mais agora, irmãos, que já conhecemos a Cristo, que já fomos adotados por Deus, já somos filhos adotivos de Deus, já somos co-herdeiros de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, quanto mais agora Deus nos dará tudo aquilo que pensamos, que precisamos. Aliás, o apóstolo Paulo também diz em sua outra epístola que Deus realmente ele faz e nos concede muito mais do que pedimos e do que pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus cuida dos pássaros e dos lírios do campo, como Jesus Cristo argumentou, essas palavras de Cristo estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, quando no verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ali Jesus Cristo, ele deixa claro que Deus cuida das aves, Deus cuida das aves que não plantam, nem ceifam, nem colhem, mas Deus realmente as alimenta diariamente e não deixa que elas pereçam realmente de fome. Os lírios do campo que crescem de manhã e secam mais tarde, contudo, eles se vestem com muito maior esplendor do que se vestia, por exemplo, Salomão em toda a sua glória. Então é Deus que cuida realmente da sua criação como um todo, quanto mais de nós, irmãos, que somos realmente criados por Deus para sermos realmente herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo, que somos chamados para a vida eterna. Quanto mais Deus cuida de nós, Cristo morreu por nós.
E nós temos a vida eterna em Cristo. E, portanto, meus amados irmãos, nada pode nos separar do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nada pode nos separar do amor de Deus. O texto vai dizer logo a seguir. Essa é a convicção que temos em Cristo Jesus, meus irmãos, que Cristo já morreu por nós e quando nós éramos ainda pecadores, não tínhamos realmente rumo, éramos perdidos dos nossos pecados, não merecíamos nada e nunca iremos merecer mesmo, mas Cristo morreu por nós, para nos conceder o perdão, para nos dar vida eterna nele mesmo, para realmente nos fazer de nós novas criaturas. Então nada pode nos separar do nosso Senhor, porque Deus é por nós e porque Cristo morreu por nós. Nada pode nos separar do nosso Senhor, meus amados irmãos, porque Deus já nos justificou em Cristo. No verso 33 ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Na justificação, irmãos, a justificação é um ato de Deus. É um ato forense de Deus. E na justificação, Deus nos declara justos em Cristo Jesus. Ele nos declara justos pelo sacrifício de Cristo, pelos méritos do sacrifício de Cristo lá na cruz, pelos méritos da obra de Cristo redentiva, obra redentora de Cristo lá na cruz, pelos méritos da expiação de Cristo ali na cruz, Deus nos declara justos. E ao nos declararmos justos, irmãos, Deus jamais vai voltar atrás. Satanás, na verdade, ele é quem deseja nos acusar. Mas em Cristo somos justificados diante de Deus. Somos eleitos de Deus, escolhidos em Cristo e aceitos em Cristo. Uma vez que é Deus quem nos justifica, por certo não nos acusa. Ele, o próprio Deus, jamais vai nos acusar. Para Ele, acusar os seus seria o mesmo que dizer que sua salvação falhou e que continuamos vivendo os nossos pecados. Deus jamais vai nos acusar, irmãos. Podemos experimentar paz no coração quando entendemos o significado da justificação. Quando Deus nos declara que o pecador que crê foi justificado em Cristo, trata-se de uma declaração inalterável. Nossas experiências com Cristo, no nosso dia a dia, elas muitas vezes mudam, muitas vezes estamos realmente cabisbaixos, muitas vezes fraquejamos, mas a nossa justificação em Cristo é sempre a mesma. Podemos, naqueles momentos de deslizes, meus amados irmãos, na vida cristã, podemos nos lembrar, e na verdade devemos nos lembrar, que já somos justificados por Deus em Cristo Jesus. E isso é inalterável. Ninguém pode alterar esse estado agora, essa condição nossa diante de Deus, porque Deus já nos justificou. Faz parte do ciclo da redenção, como o apóstolo Paulo fala nos versos 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seus filhos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No verso 30 ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus já nos justificou em Cristo, já nos considera justos pela justiça, por imputar em nós a justiça de Cristo, e Deus não voltará atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. O crente, verdadeiro crente, ele jamais vai perder a sua salvação, porque uma vez realmente alcançado pela graça de Deus, é por essa graça salvífica, é por essa mesma graça salvífica que ele se manterá firme no caminho do Senhor até o fim. É por essa mesma graça salvífica, ó Deus, meus amados, que vem lá do trono de Deus, do trono da sua graça, que realmente o crente, verdadeiramente crente, será fiel até a morte. E assim realmente a salvação será consumada nele mesmo, em nós. A glorificação será realmente alcançada por cada um de nós.
porque temos a certeza de que já somos justificados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos traz segurança, irmãos, segurança de salvação, segurança de vida eterna. Nós podemos olhar para frente e podemos ter a esperança no coração e nutrir essa esperança que sim, com certeza, um dia estaremos com Cristo lá na glória. Aconteça o que nos acontecer, venham os reveses que possam vir, Cristo é a nossa fortaleza, é a nossa segurança, e um dia com Ele estaremos lá na glória. Nada pode separar o crente do seu Senhor. E isso porque também, em quarto lugar, Cristo intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode separar o crente, o verdadeiro crente do seu Senhor. Recapitulando, em primeiro lugar, porque Deus é por nós. Em segundo lugar, porque Cristo morreu por nós. Alguém já morreu por nós, esse alguém é Cristo. E Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Em terceiro lugar, porque Deus já nos justificou em Cristo. E esse ato forense do Pai é irrevogável, Ele não volta atrás. Mas nada pode separar o crente do seu Senhor. Em quarto lugar, porque Cristo intercede por nós. Ele já morreu por nós, Ele já pagou o preço por nós, nele somos justificados, e dessa forma Cristo continua intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 34, quem nos condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, diz a palavra de Deus. A segurança daquele que crê em Cristo se deve a uma intercessão dupla. O Espírito Santo também intercede por nós, já vimos isso, versos 26 e 27, e o Filho de Deus também intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus Filho, o Deus Espírito Santo, intercedem por nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Estamos cobertos nessa cobertura de intercessão, porque o Deus Filho intercede por nós, o Deus Espírito Santo também intercede por nós. Ou seja, o mesmo Salvador que morreu por nós intercede por nós no céu. Cristo intercede por nós lá no céu, primeiramente como nosso sumo sacerdote, como diz a palavra de Deus em Hebreus 4, 14 a 16, nos instigando a entrarmos no Santo dos Santos confiantemente, porque na verdade temos como nosso sumo sacerdote o Senhor Jesus Cristo, que sofreu todo tipo de tentação que nós sofremos e muitos outros tipos mais. Sofreu todo tipo de tentação, mas não pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele sabe muito bem, quando enfrentamos as tentações da vida, Ele sabe muito bem o que é isso. Ele sofreu isso na carne, na pele, porque Cristo é Deus, também é homem. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós, Ele nos concede da sua graça para suportarmos as tentações, meus amados irmãos, e Ele está intercedendo por nós à destra de Deus, Pai. Ele intercede por nós como nosso sumo sacerdote, aquele que já derrotou o nosso adversário. Ele intercede por nós como nosso advogado, é o que diz 1 João 1,9 e capítulo 2, verso 2. Ele intercede por nós como nosso sumo sacerdote, também como nosso advogado. Ele pode nos perdoar nossos pecados e não só isso, nos restaurar a nossa comunhão com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, 1 João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, Cristo intercede por nós como sumo sacerdote que Ele é e também como advogado que Ele é. Temos lá no céu, à destra de Deus Pai, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós e temos um advogado que nos defende. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que, por um lado, o inimigo, Satanás, o diabo, é o nosso acusador, Cristo é o nosso advogado. Ele nos defende diante do Pai. E esse advogado
ninguém pode vencer, louvado. Esse advogado já venceu a nossa causa, já ganhou a nossa causa, já nos concedeu a vitória nele mesmo. Portanto, irmãos, estejamos seguros que estamos em Cristo e um dia com Cristo reinaremos lá na eternidade. Nada pode nos afastar do nosso Senhor. Nada pode nos separar de Cristo. Mas em quinto e último lugar, irmãos, nada pode separar o verdadeiro crente do seu Senhor. Nada pode lhe desconectar do seu Senhor. Em quinto lugar, porque Cristo nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai mostrar isso dos versos 35 ao 39, que nós já tanto conhecemos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Verso 37, ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele continua ressaltando o amor de Cristo por nós. Verso 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, irmão, ninguém pode separar o verdadeiro crente do seu Senhor e Salvador, porque Cristo nos ama. Nós somos objeto do amor de Cristo. Em Romanos 8, 31 a 34, Paulo prova que Deus não falha conosco. Mas será que podemos falhar com Ele? Sim, às vezes vacilamos, às vezes cedemos às tentações. E o que então será de nós quando isso acontece? Paulo trata desse problema nessa última sessão e explica que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não há nenhum pecado que venhamos a cometer que possa nos separar do nosso Deus para toda a eternidade. Na verdade, sabemos que há um só pecado que Deus decidiu não perdoar. Mas a graça de Deus em nós nos sustentará e não permitirá que venhamos a cometer esse pecado, irmãos. Então, seja qual for o outro pecado que venhamos a cometer, saibamos que se somos verdadeiramente de Cristo, a graça de Cristo vai então nos convencer desse pecado, vai trabalhar em nós o arrependimento sincero e verdadeiro e fará com que confessemos a Cristo os nossos pecados para obtermos o perdão realmente de Cristo sobre os nossos pecados e desta forma também a restauração de Cristo, a presença de Deus, a comunhão com o Pai. Desta forma é a expressão, isso expressa o amor de Cristo por nós. O amor de Cristo por nós fez com que Cristo se entregasse por nós lá na cruz. Mas o amor de Cristo por nós, Ele também nos disciplina, e nos disciplina para correção, irmãos, para aproveitamento, para que possamos ser restaurados à comunhão com o Pai e jamais lançados da mão do Pai. Jesus, de forma tão clara, no Evangelho de João, diz: olha, aqueles que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode os arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Satanás, se ele pudesse, ele realmente nos arrebataria da mão do Pai. Mas sabe, irmãos, da mão do Pai, ninguém nesse mundo, nem realmente no mundo por vir, ninguém realmente nesse mundo, nem no mundo espiritual, ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus, o Pai. Isso nos traz convicção de salvação, segurança de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, em saber que nada pode separar o verdadeiro crente do seu Senhor. Era exatamente essa segurança de salvação, segurança de vida eterna, que faltava no coração daquele africano chamado Abu Bakr. Era exatamente essa convicção de salvação, essa segurança de vida eterna. Era muito religioso. Ele, na verdade, abraçava a sua religião com todos os ritos que expressavam a religiosidade dele.
mas ele procurava cumprir a risca, mas não tinha convicção da verdadeira salvação, nem tinha segurança de vida eterna. O que realmente isso, na verdade, poderia significar para ele? Nada. Uma religião que não te dá convicção de salvação, convicção de vida eterna, segurança de vida eterna, não serve para nada. Mas ele foi impactado pela palavra de Deus. E depois que terminou tudo ali, obviamente foi embora, não tivemos mais notícia dele. Sabe, meus irmãos, só em Cristo temos a convicção e a segurança de vida eterna. Essa epístola aos Romanos, que expressa essa realidade do Evangelho de Deus, através dela, Deus alcançou, através dessa epístola e do seu Evangelho em geral, alcançou muitas vidas. Mas eu gostaria de destacar aqui 3 vidas na história da igreja que foram impactadas exatamente pela mensagem do Evangelho registrada aqui na carta aos Romanos. Uma delas foi a vida de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ou Aurélio Agostinho, que viveu em 354 a 430, né? Ele foi um grande líder religioso, grande intelectual da África do Norte, professor de retórica em Milão e o maior expoente da igreja ocidental no período dos pais da igreja. Converteu-se ao cristianismo em 386 depois de Cristo. E Agostinho viveu de forma desregrada antes de conhecer a Cristo. Viveu de forma devassa, entregue às paixões carnais. Era um prisioneiro realmente das inclinações realmente da carne, com todo tipo de prazeres pecaminosos que a carne pode oferecer e que alguém pode realmente buscar. Ele assim vivia. Mas um certo dia, diz realmente a história, que Agostinho estava na casa de um amigo e escutou uma voz que vinha da casa vizinha, a voz de uma criança, dizendo assim: pega e lê, tole leg, pega e lê. E ele então pegou um manuscrito que estava na casa do seu amigo e começou, na verdade, a ler. E as palavras que ele começou a ler foram essas: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essas são as palavras que estão registradas em Romanos, capítulo 13, versos 13 e 14. Naquele mesmo instante, Agostinho confessa depois que seus olhos foram imediatamente abertos, seu coração foi transformado e as sombras de suas dúvidas dissipadas, ele confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi um grande homem de Deus do passado, queridos. Um grande teólogo. Dele realmente beberam Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros grandes teólogos também beberam dele. Um homem altamente usado por Deus na Idade Média. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dele. Mas um homem que tinha toda a convicção a partir de então, a convicção de vida eterna e a segurança de vida eterna em Cristo. Porque, na verdade, só o Evangelho de Cristo pode assim lhe dar. Um outro servo do Senhor do passado, um outro grande homem de Deus, foi o próprio Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, viveu de 1483 a 1546. E, na verdade, ele diz que rompeu os grilhões da escravidão espiritual diante de Romanos 1,17, ao descobrir que o justo viverá pela fé. É pela fé que o justo é justificado, pela fé em Cristo, que o homem pecador é justificado diante de Deus e tem seus pecados perdoados. É pela fé somente, não pelas obras, não realmente por sessões. Podemos realmente assim dizer,
Sessões realmente em que o homem está ali, então, tentando se afligir, se autoflagelar, para ver, então, se suas culpas são realmente perdoadas, se ele se livra da sua consciência culpada, da culpa na sua consciência, como consequência do pecado, não pelas obras, mas pela fé somente. Este evangelho, o evangelho de Cristo, tal qual registrado aqui nessa epístola aos Romanos, alcançou também aquele homem, Martinho Lutero, que foi um grande reformador, que realmente foi um divisor de águas para a sua época, que trouxe a Igreja de Deus de volta à palavra do Senhor Jesus, de volta às raízes do Evangelho, na sequência, realmente, seguido de outros grandes homens de Deus. Como se não bastasse, irmãos, ainda na história, como testemunho da história, podemos citar a vida de John Wesley. John Wesley, em 24 de maio de 1738, durante uma reunião dos irmãos morávios, ali na rua Aldersgate, em Londres, e inclusive uma reunião que ele estava ali a meio contragosto até, inclusive. E ele diz que algo maravilhoso aconteceu. Wesley ouviu o líder da reunião ler o prefácio de Lutero ao comentário dos Romanos. Como é que pode? Está entendendo a ligação? Ele ouviu o líder ali daquela reunião ler o prefácio da carta aos Romanos, do comentário de Martinho Lutero. Diz John Wesley que o seu coração foi aquecido, seus olhos se iluminaram, grande realmente doçura invadiu seu peito e as portas do paraíso lhe foram abertas. Começava ali um grande despertamento espiritual que veio culminar no grande reavivamento inglês do século XVIII. Assim Deus fez na vida daqueles homens do passado, como Santo Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley e tantos outros na sequência da história, através realmente da palavra de Deus, dessa epístola aos Romanos, que realmente expõe o Evangelho de forma realmente tão profunda, mostrando que nossa justificação é somente em Cristo e que aqueles que realmente estão em Cristo já têm e podem ter e devem ter a certeza e a convicção da vida eterna, a segurança que realmente em Cristo já somos mais que vencedores e que um dia iremos nos encontrar com Ele ali na eternidade. Essa segurança, irmãos, faz toda a diferença em nossas vidas. Que bom poder saber disso, que Cristo é a nossa segurança. Segurança de vida eterna, segurança de salvação, segurança de paz com Deus no coração, em meio a todo tipo de crise, muitas vezes que estão ao nosso redor. Nós temos a segurança que um dia estaremos com Cristo lá na glória. Isso nos leva a nos descansar, a descansarmos no Senhor, a olharmos o mundo com um outro olhar, a encararmos as lutas com a certeza da vitória. Isso nos leva realmente, meus amados irmãos, a glorificarmos o nome de Deus, onde quer que varmos. Que Deus nos ajude como igreja do Senhor a expressarmos essa segurança e a realmente propagarmos essa segurança que temos através desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tal qual fez realmente Agostinho, tal qual fez Lutero, tal qual fez John Wesley, tal qual fizeram outros homens de Deus do passado, que os crentes de hoje, que somos nós, também possamos expressar essa segurança e viver essa segurança, e nessa segurança podemos esperar o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.